te ensinam a questionar por que eu estou a fazer assim. Onde está escrito que deve ser feito assim. Existem trabalhadores que têm medo do chefe ou do supervisor. Quando só nós é que sabemos fazer e não ensinamos os outros, o que acontece é que passa a ideia de que nós queremos ser o centro das atenções. Qual é a diferença que existe entre um funcionário comum e um funcionário de excelência? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mente Aberta 360. Hoje vamos abordar sobre como sair-se bem no mundo profissional. Eu sou o Herbert Cosme e o convidado de hoje chama-se Gabriel Júnior. Ele vai nos ajudar a entender esse tema. Como sair-se bem no mundo profissional. Repito, como sair-se bem no mundo profissional. Gabriel Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Podes nos dizer um pouquinho quem é o Gabriel? Gabriel é um trabalhador da Interbal, trabalha na área de contabilidade como assistente de contabilidade já há um bom tempo. Para entrar no nosso tema, vamos já começar com a seguinte questão. Como foi o início da sua trajetória profissional e quais são os desafios que enfrentou lá mesmo no começo? Bom, dizer que eu não comecei profissionalmente a trabalhar na área da contabilidade. Eu comecei profissionalmente trabalhando na área de tesouraria. Eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar como assistente de tesouraria na Pumangol, do Panguila. E eu estava, acredito, há uma semana já ter começado a trabalhar. Na semana seguinte, começam os desafios. A pessoa que era o responsável da área da tesouraria, os seus interesses com os interesses da empresa já não coadunavam e achou por bem abandonar o posto naquele momento. E eu ainda não estava maduro, não tinha muita experiência sobre a tesouraria e tinha que cuidar da responsabilidade que ele havia deixado. Então, o nosso chefe na altura delegou duas pessoas que podiam me dar treinamento, que na altura era o contabilista e o auditor. Podiam me dar treinamento e o que eu poderia aprender em 3 meses, eu tinha que aprender em 3 semanas. Era muito desafiador. Mas eu me esforcei bastante, consegui aprender, por incrível que pareça. E, para a surpresa do chefe, na área de tesouraria sempre trabalhou 2 pessoas. Mas eu estava a dar conta do recado de um trabalho que era feito por 2 pessoas em menos tempo e com a mesma capacidade de resposta e qualidade. Daí que ele achou por bem não me dar nenhum ajudante porque não havia necessidade. Mas com o tempo eu senti que precisava aprender mais sobre a área de tesouraria, talvez fazer uma formação para desempenhar melhor aquilo que é o meu papel como tesoureiro. E infelizmente o meu pedido foi negado. Então, como também os meus interesses não estavam a entrar em concordância com os interesses da empresa, tive que abandonar o posto ou o trabalho de tesoureiro e fiz alguns cursos, como o curso de contabilidade, curso de gestão de recursos humanos e informática. E daí, o formador que eu tive pediu-me para procurar uma consultoria para então poder fazer um estágio e saber o que realmente acontece na contabilidade, na prática, porque eu só tinha teoria. Foi assim que procurei uma consultoria, conversei com o CEO da consultoria, expliquei aquilo que eram as minhas intenções, ele concordou. No dia seguinte, voltamos a falar e uma semana depois, convidou-me para ir até a sua consultoria novamente, falar com o chefe
do Departamento de Contabilidade para fazer uma avaliação se realmente eu estou em altura para merecer o estágio. Então, passei nesse processo de avaliação e fui aprovado para o estágio. Comecei a fazer o estágio de contabilidade e de lá para cá estou em contabilidade. Quais competências ou hábitos você considera essencial para ter um bom desempenho no ambiente profissional, no ambiente de trabalho? Bom, para que um trabalhador seja bem-sucedido ou tenha um bom desempenho no trabalho, é necessário que haja a combinação de vários fatores. Existem muitos, mas eu vou aqui citar alguns, como o caso da comunicação eficaz, trabalho em equipa, a ética e a resiliência. Eu vou aqui falar um pouquinho de cada uma dessas características, para então as pessoas que estão a nos ver, como no caso os trabalhadores, percebam por que é importante ter essas características ou essas qualidades. Por exemplo, o que é comunicação eficaz? Comunicação eficaz é a capacidade que uma pessoa tem de poder transmitir aquilo que pensa e que sente. E também é a capacidade de saber ouvir. Muitos trabalhadores, por exemplo, eles conseguem detectar as necessidades que têm na área em que trabalham, mas não conseguem reportar isso para os seus superiores. Mas por que não conseguem? Existem vários fatores que se tornam como obstáculo. Um deles, por exemplo, é a falta de controle nas emoções. Existem trabalhadores que têm medo do chefe ou do supervisor. Por causa disso, não conseguem exprimir as necessidades que têm na sua área de trabalho, materiais que precisam para desempenhar melhor as suas funções. Uma outra coisa que se torna obstáculo é a falta de organização da ideia. Como nós sabemos, nós falamos aquilo que sentimos e que pensamos. Então, se o que nós sentimos e pensamos não está organizado no nosso íntimo, ao sair, sai desorganizado. Quem nos ouve não consegue perceber o que nós realmente estamos a dizer. Então, quando um trabalhador não consegue tomar conta dessas duas coisas, fracassa. Então, um bom trabalhador tem de ser um bom comunicólogo, tem de saber transmitir ou reportar aquilo que são as suas reais necessidades. A outra coisa é trabalho em equipe. Como nós sabemos nas empresas, todos nós temos circunstâncias diferentes. Nós trabalhamos com mães solteiras, pais solteiros, trabalhamos com pessoas que já são casados, trabalhamos com pessoas que não têm responsabilidades familiares. O que significa que cada um de nós traz para a empresa experiências de vida e conhecimento. Então, cada um de nós tem alguma coisa a passar. Significa dizer também que cada um de nós tem um limite. Onde termina o meu limite, começa o do outro. Quando nós trabalhamos em equipe, nós levamos em conta essas coisas. Nós reconhecemos que nós não sabemos tudo, que nós não somos perfeitos e que muitas vezes vamos precisar ser ensinados por um colega, o colega A ou o colega B. Existem, por exemplo, empresas como fábricas que num setor trabalham 5 pessoas ou mais. E às vezes tem pessoas que estão lá há mais tempo e pessoas que estão há menos tempo. É claro que os que estão há mais tempo vão ter que passar a experiência que têm aos que estão menos tempo. Se isso não acontecer, o que vai provocar é falta de concordância no clima, ou seja, falta de concordância no trabalho e deixa um clima de instabilidade. Por outro lado, quando só nós é que sabemos fazer e não ensinamos os outros, o que acontece é que passa a ideia de que nós queremos ser o centro das atenções, de que só nós podemos fazer e os outros não. E isso acaba por ser sufocante. A própria pessoa que quer fazer tudo acha que tem muito trabalho para fazer e que merece mais reconhecimento. E começa a criticar os que fazem menos porque não têm experiência, porque não lhe foi ensinado como fazer o trabalho. Pronto, e a pessoa que sabe menos
sente-se incapaz. E nós vamos pensar, bom, como eu que estou a fazer tudo, então eu estou a entregar os melhores trabalhos, com as melhores qualidades e a tempo. E muitas vezes na prática isso não acontece. É como se nós tivéssemos 4 dedos apenas nas nossas mãos. Há quem diz que com 4 dedos consegue desempenhar as funções que desempenharia com os 5. E nós já vimos isso em pessoas que têm deficiência a fazerem isso sem nenhum problema. Mas se nós perguntarmos para eles se consegue fazer com maior rapidez, com pouca energia, a resposta é não. Quer dizer, levam mais tempo, perdem mais energia e talvez até a qualidade não é a mesma se tivessem os 5 dedos. Na empresa é assim. Nós somos membros que trabalhamos para proporcionar o objetivo comum, que é o bem da empresa. Se só uma pessoa estiver a fazer, achar que está a fazer melhor, vai fazer com mais tempo, pode não dar a mesma qualidade que daria se fossem uns 5 ou mais a fazer, e alguns trabalhos podem ficar para trás. Um outro aspecto é a ética. O que é isso, ética? Bom, ética é nada mais do que boas maneiras, boa conduta profissional. E a ética é baseada no respeito, na honestidade e na responsabilidade do trabalhador. E por fim, falei da resiliência. Bom, alguns estudiosos dizem que não é só com problemas grandes que nós temos que aprender a lidar, mas também com problemas pequenos. Isso quer dizer que todos os dias nós gerimos problemas, lidamos com problemas, grandes ou pequenos. E quando nós percebemos que alguém consegue lidar com um problema que poderia lhe deixar cabisbaixo, mas consegue manter o bom senso de humor, isso é resiliência. Então, resiliência é a capacidade que a pessoa tem, em poucas palavras, de dar meia volta ao problema. E muitos trabalhadores não têm isso. Muitos, quando cometem um erro, por exemplo, vamos supor que na fábrica, na produção, já tem uma estimativa e erra ou fracassa naqueles que são os objetivos esperados. Muitos se sentem inúteis. Isso é falta de resiliência. Um trabalhador que quer ter um bom desempenho na empresa deve cultivar a resiliência. Tá bom, eu errei, eu falhei. Mas por quê? O que é que eu poderia ter feito de diferente para dar melhores resultados? Como se faz? Será que alguém já fez diferente e teve um bom resultado? Por que não fazer dessa maneira? Quando o trabalhador pensa assim, está se esforçando para cultivar a resiliência. Então, um trabalhador que quer ter um bom desempenho deve ter, no mínimo, essas 4 características que eu mencionei. Qual é a diferença que existe entre um funcionário comum e um funcionário de excelência? O funcionário de excelência e o funcionário comum, ambos entregam bons resultados. Ambos podem entregar trabalhos dentro do prazo. Ambos podem fazer um bom trabalho com menos recursos. Mas o problema está na limitação. Um trabalhador comum é limitado. Por exemplo, se o chefe dizer conta até 10, o trabalhador comum só vai contar até 10. Mas o trabalhador da excelência não. Um trabalhador da excelência é o que atualmente é chamado de trabalhador do futuro. Ele olha além dos limites. Por exemplo, o chefe disse conta só até 10, ele conta já até 15. Vai apresentar os 10. Quando o chefe dizer, tá bom, agora faz mais 5, ele já tem os 5 feito. Esse é um trabalhador da excelência. O chefe disse, olha, temos até mês de junho para entregar esse trabalho. O trabalhador comum se esforça para entregar, no mínimo, mês de maio. O trabalhador da excelência pode entregar no mês de maio ou antes de maio e começar já a fazer outro trabalho para economizar tempo. Então, essas são algumas diferenças que são verificadas entre os dois. Gabriel,
Que estratégia você utiliza para manter a motivação e a boa produtividade no mundo do trabalho? Bom, primeiro eu faço plano. Eu faço plano e bom gerenciamento de tempo. Por exemplo, eu não vou para a empresa sem eu saber o que é que eu vou fazer hoje. Eu tenho que sair de casa sabendo que tarefas eu tenho para fazer hoje na empresa, senão vou perder tempo. E quando eu chego na empresa, sabendo que eu tenho que trabalhar rápido, porque nós trabalhamos com prazos, então eu me esforço em cumprir com os meus objetivos traçados, que são os objetivos do dia. Se eu não conseguir preencher os objetivos do dia naquele mesmo dia, eu sei que tenho trabalhos acumulados para o dia seguinte. O trabalho que eu não terminei e o trabalho para o dia seguinte. Então, para não estar sempre a cair nessa rotina, eu me esforço em trabalhar rápido. Aí que entra o gerenciamento de tempo. Então, fazendo isso, eu consigo ter bons resultados. Um deles é entregar o trabalho dentro do prazo. Uma outra coisa que eu utilizo, como o nosso trabalho envolve passar o dia sentado, e às vezes é muito cansativo, o corpo em si cria preguiça. Então, quando eu sinto que já estou a ficar com preguiça mental ou com cansaço, eu levanto, às vezes faço algumas caminhadas no escritório. Muitas das vezes, se não tenho como fazer caminhada porque já estou a fazer um trabalho e não quero parar, porque estou no bom ritmo, então fico de pé, trabalho de pé. E essas duas ferramentas, ou essas três ferramentas, têm me ajudado bastante a manter a motivação no trabalho. Tem alguma coisa assim em específico, sim, podemos dizer, na tua vida, que lhe motiva, lhe dá uma força maior para, para dar o teu melhor, para ter aquele bom desempenho no mundo profissional? Bom, são os benefícios. No caso, a experiência que eu ganho, o conhecimento, porque hoje eu sou trabalhador. E como trabalhador eu tenho objetivos. Por exemplo, nenhum trabalhador que tem objetivos ou sonhos grandes pensa em trabalhar para uma empresa a vida inteira. Aliás, ninguém trabalha para uma empresa a vida inteira, nós temos limites. A idade em si vai chegar um tempo que depois vai pedir repouso. Então, como é que eu vou sobreviver depois? Eu já criei um estilo de vida, um padrão de vida, que mensalmente eu me acostumei com ele. Quando eu estiver fora do regime normal de trabalho, como vou sobreviver? Então, a ideia é ganhar mais experiência, mais conhecimentos na área, para no futuro gerenciar meu próprio negócio. Então, esse é um dos maiores motivos que me deixam cada vez mais motivado. Como é que você lida com críticas e pressão de trabalho, né, no ambiente profissional? Como é que você tem lidado com essas duas coisas? Crítica e pressão no trabalho. Bom, a verdade seja dita, não é fácil lidar com críticas, trabalhar sob pressão. Para não ser mal interpretado e também para não interpretar mal os outros, eu procuro avaliar a crítica. Eu vejo se a crítica realmente tem motivos, por que foi feita esta observação, e se realmente tem motivos para que essa observação tivesse sido feita, então eu abraço a crítica. E na nossa profissão, chega um tempo que parece ser normal trabalhar sob pressão, porque, por exemplo, nós temos prazos de entrega de relatório, que normalmente é maio. Quer dizer que a partir de dezembro e janeiro, nós já começamos a sentir uma pressão interna, nós próprios, sem ainda o chefe estar sempre a ligar, então, trabalho, falta quanto, já estás em que ponto? Nós próprios sentimos essa pressão. E isso, quando é corrente, depois com o tempo a pessoa se acostuma. Por exemplo, nós já nos espantamos mais com pressão, vemos já a pressão como algo normal. E até nos últimos tempos, a pressão tem sido boa por quê? Porque tem nos motivado ou tem nos influenciado a trabalhar com maior rapidez. E como consequência disso, nós temos conseguido terminar o trabalho
dentro do prazo. Agora, voltando na questão da crítica, eu tenho, por exemplo, colegas que têm observação muito forte, que não têm tabu, falam mesmo na cara. Uns não medem se a forma como estão a falar vai te machucar ou não. Então, eu é que tenho que fazer a digestão daquilo que foi dito, como se estivesse a separar o trigo do joio. Então, aquilo que realmente é útil para a minha vida profissional, eu levo em conta. O que acho que foi desnecessário, eu ignoro. E isso tem me ajudado bastante, porque fazendo isso, nunca me levou a levar a crítica para o lado pessoal, de modos a interpretar mal o colega que fez a observação, até porque eu mesmo também, algumas vezes, também faço críticas sobre o resultado de alguns trabalhos, então eu me lembro disso. Bom, o colega realmente teve um motivo? Teve. Mas como nem tudo é válido, vou ignorar o que é lixo e vou levar em conta o que é útil para mim. Muito bem. E qual foi o erro mais marcante, né, na sua carreira profissional, o erro que lhe marcou e que aprendeu com isso? Bom, o erro mais marcante que eu já cometi foi quando eu era estagiário. Na primeira semana em que eu comecei o estágio, o CEO estava a preparar documentos para responder a uma notificação de uma empresa que é cliente da consultoria, que por sinal é a atual empresa onde eu estou. Então, ele pediu-me ajuda para lhe ajudar a organizar os documentos. Quer dizer, ele até já tinha organizado os documentos, ele queria que eu apenas ficasse responsável do documento e no momento certo lhe fizesse a entrega dos documentos. Só que como eu era novo, não tinha experiência, eu entrei em pânico. Eu peguei os documentos, coloquei numa gaveta, eu não sabia que tinha colocado na gaveta. Dias depois, o CEO pediu meus documentos. E eu fiquei a procurar como se tivesse a procurar algo num local onde não o deixei. No mesmo sítio onde eu coloquei, 3 vezes. Procurei, não encontrei o documento. Eu eu tive um bom patrão que pacientemente, ele não me deu berro, nem ralhete, nem críticas, só me disse, Gabriel, o documento está aqui, vai aparecer. Mas vou imprimir outros documentos e vou te dar. Desta vez fica mais atento. Imprimiu outros documentos, me entregou. E realmente, dessa vez fiquei mais atento. Semanas depois, os mesmos documentos apareceram. O que é que eu aprendi disso? Atenção. É fundamental a atenção. Muitas vezes, quando nós somos novos numa empresa, a tendência é ficar muito ansioso. São pessoas novas, trabalho novo. Nós queremos esperar muito de nós mesmos, pensando que é isso que os outros esperam de nós, enquanto que não. Então, agir assim nos deixa em pânico e perdemos a atenção. E foi isso que aconteceu comigo. Então, naquele dia, eu aprendi que é importante manter o controle das emoções. Nós podemos trocar de empresa várias vezes, lidar com chefes diferentes, colegas diferentes. Mas se não tivermos o controle das emoções, vamos cometer os mesmos erros. E aquela lição me ajudou bastante quando realmente eu fui transferido para uma outra empresa. Já não entrei mais em pânico. Que papel a formação acadêmica e o treinamento desempenharam no seu crescimento profissional? Bom, eu vou começar por falar do treinamento. Graças ao treinamento que eu recebi e cursos de curta duração que eu fiz, me levaram a estar até onde eu estou. Na questão da formação acadêmica, eu, por exemplo, no ensino médio, não sou formado em contabilidade. Eu sou formado em ciências físicas e biológicas. Mas, desde muito cedo, eu sempre tive a paixão de trabalhar em contabilidade. Porque eu achava que os contabilistas, conforme diz o nome, contam dinheiro. Então, a curiosidade
fez-me correr novamente para a contabilidade. Eu queria saber o que é que acontece realmente na contabilidade. Como não tinha a oportunidade de fazer essa formação no ensino médio, então fui fazendo em centros de formações e, graças às formações que eu tive de qualidade, levaram-me a ter a oportunidade de preencher uma vaga de emprego numa empresa e posteriormente na outra. E quanto à formação, estou dando sequência, agora já na área da contabilidade, estou dando sequência e graças a essa formação eu ganhei mais conhecimento do que eu tive. Há coisas que eu pensava que era tão fácil assim, que era só fazer, que graças à formação descobri que não é só fazer. Tem que saber por que fazer, quando fazer e como fazer. Muitas vezes, quando nós saímos dos centros de formação e vamos para uma empresa ou voltamos para a empresa onde já estamos, nós tentamos mecanizar a forma de fazer trabalho. Não, o formador ensinou assim, é mesmo assim. Ele disse é assim que se faz o 8, é mesmo assim que se faz o 8. E se haver alguma diferença em algum dia, nós entramos em choque, ficamos bloqueados. Por quê? Porque mecanizamos o trabalho. Os centros de formações dão formações direcionadas, objetivas. Nas academias, não. Nas academias te ensinam a pensar, te ensinam a questionar. Por que que eu estou a fazer assim? Onde está escrito que deve ser feito assim? Então, graças à formação acadêmica, hoje eu já não sou um trabalhador mecanizado, que faz só porque o chefe ou no centro de formação aprendi que tem que ser feito assim. Não. Quando tenho dúvida, tenho que ir ler. Qual é o procedimento correto? O que é que o manual dos contabilistas diz sobre o tratamento que deve ser dado nessa situação? Então, hoje, o Gabriel de hoje na contabilidade já não é o Gabriel de há 2 anos, graças à formação acadêmica e o treinamento que eu tive. Você teve algum mentor ou um exemplo profissional que lhe ajudou nessa tua jornada profissional? Eu não tive apenas um, mas tive 4, ou tenho até hoje, se assim eu posso dizer. Começando com o que foi meu formador, posso citar os nomes, Alberto Tiago, que me inspirou bastante. Quer dizer, ele atiçou ainda mais o espírito que estava lá dentro pela contabilidade. Porque ele me mostrou coisas que na altura eu não estava preparado para ver. Eu tinha colegas no centro de formação que aprenderam simplesmente o que estava no programa. Eu não. Eu aprendi até o que está fora do programa, na altura. Daí que esta curiosidade fez com que o formador incentivasse-me a ir atrás de uma consultoria. Foi assim que eu fui atrás da consultoria e consegui o segundo mentor, que até hoje eu tenho aquele chefe como exemplo, o Jovete, porque Jovete me recebeu sem experiência, me deu treinamento juntamente com o chefe futuro e eu desenvolvi tão rápido que eu não esperava que em pouco tempo eu dominaria a contabilidade. Pelo menos 70% da contabilidade, daquilo tudo que se exige, eu consigo fazer. E quando eu faço um trabalho que Jovete esperava que seria ele a fazer, e ele descobre que eu fiz e fiz tão bem, ele admira. Oh, já chegaste até esse ponto. Quer dizer, ele fica alegre, né? Valeu a pena o treinamento, valeu a pena o conhecimento que fui passando para ele, que realmente está a crescer. E noutros campos, recebo ajuda de Futuro e Jovem Cardoso, que é um amigo antigo, também alguém truta em contabilidade, e eu olho assim para os 4 como pilares. Não, eu, futuramente, na minha profissão, eu quero ser como os 4, fazer com a mesma qualidade que os 4 fazem, ou fazer melhor, se possível. Que conselho você daria para aqueles que estão a começar agora no mundo profissional? Que conselho você daria
a esses? Boa pergunta. Bom, para quem está a começar no mundo profissional, eu começaria por dizer que se ainda não terminou a formação, deve terminar a formação. Prioridade. Atualmente, o mercado de trabalho é muito competitivo e é muito exigente. Nós, por exemplo, temos acompanhado em grupos e em sites de divulgação de vagas que deixam bem claros os fatores eliminatórios. Há empresas, por exemplo, que observam que o inglês é o fator eliminatório. Há empresa que observa que a licenciatura é um fator eliminatório. Quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles que estão a se preparar para entrar no mundo profissional devem priorizar a formação. Se ainda há tempo para fazer cursos de curta duração, fazer um curso de língua estrangeira, aproveite. Se ainda há tempo para concluir com a formação acadêmica na sua área, aproveite. Pois que quando começares a trabalhar, vais precisar destes conhecimentos. Vais fazer a conciliação da teoria e da prática no terreno. Há empresas que já não querem mais trabalhador que vem para lhe ensinar. Eles querem trabalhadores que já vêm ensinado, pronto para fazer, pronto para executar. Daí que algumas empresas criaram programas de estágios, programas de treinamento. Então, é bom que quem pensa em entrar para o mundo profissional na sua área específica, aproveite fazer esses treinamentos, estágios. Uma outra coisa que seria também de grande ajuda é participar em palestras, em workshops e também estar inserido em grupos no WhatsApp que são da tua área. Se és professor, fica inserido num grupo de professores. Aí haverá trocas de experiência. Se é gestor de recurso humano ou pensa em ser gestor de recurso humano ou economista, também entra no grupo que abordam assuntos ligados à tua área de formação e à tua futura área de trabalho. Isso vai ser de grande ajuda. Por outro lado, é bom nos conhecermos, saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as minhas tendências ou inclinações. Isso vai ajudar naquilo que é a escolha de uma carreira a seguir. E uma outra coisa que seria bom ter em mente é que, por mais que nós nos formemos em uma área, a nossa realidade em Angola nem sempre permite trabalhar na área de formação. Mas isso não significa que quem desviou-se cometeu um erro, fracassou. Para alguns isso é temporário, depois com o tempo conseguem um trabalho na área dele de formação. Talvez vai ser o teu caso. Se não acontecer, crie paixão, gosto pelo trabalho que por enquanto estás a fazer na empresa e na área que você se calhar não sonhava trabalhar. Isso vai te ajudar a manter a motivação e ter uma atitude positiva para com os patrões, para com os colegas. Bom, em suma, é tudo que eu posso dizer por agora, pelo menos para quem espera ter um bom desempenho no mundo profissional. O que é ter uma mente aberta? Ter uma mente aberta é ter uma mente flexível, disponível para opiniões e debates. Quem tem uma mente fechada não aceita críticas. Quem tem uma mente fechada não tem bagagem para debates, não está disposto a aprender, a aceitar novos desafios. Quem tem mente aberta, não. Quem tem uma mente aberta é sedente de conhecimento, quer ir atrás. E como o conhecimento hoje em dia está em todo lugar, até na palma da sua mão com um telefone digital, uma pessoa com mente aberta hoje consegue saber de tudo, discutir de tudo. Se tiver um debate e perceberes que não estás em condições de dar algum contributo, é porque estás com mente fechada, estás a dormir. Tem que ter mente aberta. Por isso, para mim, a melhor escolha que se pode fazer, um jovem, trabalhador, é ter mente aberta, estar dispostos a entrar em qualquer debate,
estar disposto a aceitar novos desafios, estar disposto a aprender algo novo. Essa foi mais uma entrevista com Gabriel Júnior. Aprendemos muito sobre como sair-se bem no mundo profissional. Para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal. Mente Aberta 360, o mundo gira, a mente acompanha.